Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder falar com vocês aqui mais uma vez. E nessa feita falar sobre um rapaz, um jovem, que é homoafetivo e que rechaçou a ideia do batismo lá da pastora Lana Holden, eu nem sei o que é, se é Tami, se é Tommy, se é Todes, não sei. É tanta coisa que hoje em dia a gente não sabe qual é a expressão para usar lá. E a igreja, cidade de refúgio, lá em São Paulo, ela tem um viés totalmente diferente do que é o preceito bíblico, com a ideia de que Deus ama todos. Ok? E o rapaz fala verdades que, como o caminho é estreito, a porta é estreita, se eu não mudei de vida, eu não vou fazer parte da igreja. O batismo é um comprometimento com Deus, em primeiro lugar. É um ato público da minha fé. E a referência maior de batismo é Jesus, que não tendo pecado, se batizou. Foi batizado por João Batista. E uma das coisas que me chama a atenção é que se a pessoa que é do movimento, né, de segmento de vida, que é aqueles lá, se colocou no direito de responder, de dar a cara publicamente para falar que aquilo é algo inválido, biblicamente falando, porque não houve uma ruptura com aquilo que eram as antigas práticas, gente, a gente precisa levar Deus mais a sério. Biblicamente falando, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pergunta que não quer calar. Primeiro, a determinada líder se julga pastora. Biblicamente falando, já começa o problema por aí. Segundo, ela vive uma vida de pares, ok? Porque você tem uma pessoa do mesmo sexo, não é casal, são pares. Isso é um argumento de Humberto Eco, ok? Casal é homem e mulher, é macho e fêmea. Pessoas do mesmo sexo são pares. E aí a líder da tal denominação, porque ela fez uma igreja aos moldes do que ela queria. Ou seja, no Brasil, nesse evangelho à la carte, ela montou o seu cardápio. Ela montou aquilo que ela julga ser o seu pensamento de forma correta, a partir do prisma da direção da sua ótica. Né? A questão de que enxergar pela lente do outro. E quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de cristianismo, não é a minha visão, não é as minhas vontades, não são as minhas vontades. É a vontade de Deus pela Bíblia. Porque o evangelho, ele é ruptura, ele é renúncia. Disse Jesus, quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Você acha que é fácil negar a si mesmo, irmão? Pecado é bom, gente. Eu duvido que na hora que você estiver beijando a boca lá da pessoa que você gosta, se você vai lembrar do Salmo 23. Eu duvido. Ainda mais os adolescentes dos nossos dias. Tem uns meninos que olham pro poste e já tá vendo mulher. Os caras estão tomando Danoninho, estão treinando beijo no Danoninho. Aí vem essa turma dizer que não, Deus te deu um lugar para você ser aceito do jeito que é. Gente, cadê o tomar a cruz? Responsabilidade. O negar a si mesmo. Seguir. Perseverança. A velha criatura precisa ficar para trás. Enquanto nós formos em um comportamento da velha criatura,
nós não experimentamos ainda o evangelho genuíno. Você pode chamar de qualquer coisa, menos de evangelho. E aí, enquanto alguns cristãos ficam com medo do seu direito de falar aquilo que crê, naquilo que ele foi chamado para anunciar, santidade, que convém à igreja, nessa igreja não tem santidade. Desculpa, vamos ser sinceros. Que santidade é essa? E aí fica a turma com medo. Não. Ou a gente crê no que a gente prega, crê que a Bíblia é a Bíblia, ou a gente para de pregar a Bíblia. Vai fazer outra coisa. A Bíblia é aquilo que nos molda. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia ainda é as verdades de Deus, absolutas. Se você quer ser chamado de cristão, pelo menos, eu sei que há dificuldades, eu sei que há tropeços na fé, não há facilidade para ninguém, mas isso não é porta de abertura para eu continuar no pecado e continuar. Ser crente, eu beijo 5, beijo 6, eu beijo homem, eu beijo mulher, eu faço o que eu quero. Que é isso? Parada é essa. Ou você muda o padrão, e quem está falando, e a gente vai colocar o vídeo aqui, você já viu o vídeo aí? É um camarada que é do segmento. E ele diz, não está certo. Se as pedras começaram a falar, é porque está faltando pregador para anunciar a verdade desse tema para os nossos dias. E aqui fica o meu alerta. Enquanto eles lá fora sabem que existe uma verdade que não tem como ser confrontada, não tem como a gente amaciar na nossa mensagem. Não tem como a gente mudar o nosso discurso. Não tem como a gente falar de forma branda aquilo que vai causar choque neles. Então, meu amigo, se você é comprometido com a verdade de Deus, eu não estou falando de levanta a mão, receba, aleluia, glória a Deus, está tintindo que eu estou tintindo. Não, estou falando disso não. Estou falando de pregação da verdade, exposição da palavra de Deus, doutrina bíblica. Porque o pecado é uma das nossas doutrinas. Pecar é bom, irmão. O problema é o salário do pecado. E um dia a conta chega. A minha oração é que Deus abra os olhos dessa turma enquanto houver tempo. A minha oração é que haja arrependimento. A minha oração é que haja quebrantamento. A minha oração é que haja, sim, um agir de Deus ali e que eles reconheçam que eles fizeram tudo conforme a Bíblia não manda. Porque o que a Bíblia manda é outra coisa. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do seu povo. Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de vidas que estão sendo guiadas por líderes cegos. E Deus não quer que você seja guiado por um líder cego. Deus quer que você seja guiado por um líder bíblico. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. E que o Espírito Santo traga em você o temor para continuar caminhando na fé, amando a Deus acima de todas as coisas e podendo também cuidar do seu semelhante como a si mesmo. Deus abençoe sua vida falando de Bíblia.